Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer encontrá-los novamente, eu espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos usar a língua inglesa para falarmos sobre filosofia. E aí você deve se perguntar, uai Wendel, mas filosofia não é uma matéria que a gente estuda lá no ensino médio? Sim, você tem razão. Mas eu gosto de pensar também a filosofia como algo mais simples, como sendo a capacidade de fazermos perguntas. Perguntas como, existe o nada? Por que o mal existe? Como o deficiente visual entende o que é beleza? Essas e tantas outras perguntas que fazemos no nosso dia a dia, que são individuais minha, mas também de um grupo, nós podemos responder através do uso da filosofia. Dos pensadores gregos, da Grécia Antiga lá atrás, como Sócrates, Platão, Aristóteles. E aí, eu às vezes acho que na escola a gente desvaloriza um pouco o que a África tem a nos dizer. E quando a gente faz isso, a gente desconsidera um princípio básico importantíssimo, que é o princípio da universalidade, em que todos têm direito à voz, nós precisamos nos ouvir e entendermos o que o outro tem a dizer e, quem sabe, aprendermos com eles. Hoje eu trago para vocês a filosofia Ubuntu, para a gente entender como a África está entre nós, como a África está em nós. Bom, há várias maneiras da gente responder aquelas perguntinhas que eu falei para vocês, essas perguntas existenciais. Uma dessas formas que a gente tem para responder essas perguntas iniciais são the books, os livros como esse que eu tenho aqui. Uma outra maneira que a gente tem são quando pesquisadores, estudiosos, eles estudam, se debruçam sobre um tema, pesquisam sobre ele, escrevem e aí precisam que outros estudiosos, outros pesquisadores concordem ou discordem dele. Então o que ele faz? Ele publica esses artigos. Esses artigos são chamados de papers e eles são publicados em forma de journals. Esses journals parece em português jornal, mas significa essas revistas especializadas em um determinado assunto. E os artigos são chamados de papers. Uma outra maneira que a gente tem de aprender sobre filosofia ou qualquer outro assunto é através das lectures. Então aí nós temos books, journals e lectures. Quando você receber uma informação via WhatsApp, falando sobre alguma coisa que você não conhece, dê uma pesquisada, isso ajuda a evitar muito problema, informações equivocadas, chamadas falsas notícias, ou fake news. E aí, eu trago para vocês hoje, como eu falei, a filosofia Ubuntu. E essa aula de hoje ela foi baseada quase que inteiramente num paper, num artigo, e também em lectures. Então, olha só, o artigo em que eu me baseei para fazer essa aula se chama Exploring African Philosophy, The Value of Ubuntu in Social Work. Então, explorando a filosofia africana, The Value of Ubuntu in Social Work. Então, o valor da filosofia Ubuntu no trabalho social. Esse artigo, esse paper, ele foi escrito por duas pessoas, por Jacob Mugumbat e Andrew Nyanguru. Então, esse artigo, para a gente achar ele mais fácil, quando a gente dá um Google lá, a gente digita alguns termos, algumas palavras-chave, que são chamadas de key terms ou keywords. As palavras mais importantes nesse artigo, nesse paper, são Ubuntu, é lógico que a gente
encontraria essa palavra. African Philosophy, então quer dizer que o Ubuntu é uma filosofia africana. Social Work, que é a relação do trabalho social com essa filosofia. E uma outra palavra que nós vamos ver com frequência nessa aula é a ideia de humanism, que é de humanismo. Essa ideia é central, ela é base para a gente entender a filosofia Ubuntu. Então, hoje nós vamos ler bastante. Nós não conhecemos sobre o assunto. Eu disse para vocês que para a gente conhecer, a gente precisa pesquisar e ler, né? Então, toda vez que a gente estiver lendo aqui, e você imagine que você está sublinhando o texto e reconhecendo as palavras que são principais. Aqui a gente tem uma imagem, essa imagem foi retirada de uma dessas lectures que eu assisti e que eu falei que utilizei para fazer essa aula. Essa imagem foi retirada de um site da BBC, né? Então aqui a gente tem o continente africano e a gente tem algumas palavras já em português que vão aparecer no nosso texto. Ó. Povos bantus, África subsaariana, que é aquela África na região sul do Saara, né? Então vamos ler. Ubuntu is a philosophy and it's part of the Bantu people. The Bantu people form an ethnic group of the sub-Saharan Africa. Many of the people enslaved in Brazil come from this group. Então, tem várias palavras aí que a gente consegue reconhecer. Uma delas é essa palavra aqui, ó, enslaved, que a gente viu lá na aula que a gente citou a Harriet Tubman, que é aquela mulher que eu disse que era à frente do seu tempo, que ajudou a libertar tantos escravizados. Então, enslaved, a palavra escravizados. Mas a gente viu também a palavra Brasil, que é Brasil. Que será que tem essa relação entre Brasil e esse povo Bantu e a África, né? E essa filosofia? Vamos ver como ficaria o nosso texto se vocês estivessem sublinhando. Então, olha, muitas palavras conhecidas, só essa aí em vermelho, né? Vamos ler. Ubuntu é uma filosofia. Ótimo, isso a gente já entendeu de cara. And it's part of the Bantu people. A palavra people é o plural de person. Então, a gente tem person, uma pessoa. People é pessoas, no plural. Só que aqui, no texto, nesse momento, a palavra people não vai significar pessoas, vai significar povo ou povos. Então, a gente está falando que a filosofia Ubuntu é parte do povo Bantu. The Bantu people form an ethnic group of the sub-Saharan Africa. Então, esse povo Bantu, ele pertence a um grupo étnico da África subsaariana. Entendido até agora? Tá fácil, né? Então, many of the people enslaved in Brazil come from this group. Então, many significa muitos, muitas. Então, muitas das pessoas escravizadas, né, no Brasil vieram desse povo. Então, a gente aqui já começa a entender como que a África está em nós e, principalmente, a ideia que eu trago para vocês hoje, que é da filosofia Ubuntu. Continuando. The word Ubuntu is very popular in South Africa and has an important symbolism. The word is linked to a lot of things. Ubuntu schools, Ubuntu conference, Ubuntu names, Ubuntu child care, Ubuntu counseling service, and many others. Então aqui a gente tem uma imagem que vai citar mostrar algumas coisas que a gente tem aqui nesse texto. Então a gente tem Ubuntu Festivals, Ubuntu Awards, premiações, né? Ubuntu Foundation, né? Fundação. Então vamos ver o que esse texto quer dizer e qual a relação com essas imagens. Então a palavra, the word, né? A palavra Ubuntu é muito popular onde? Na África. Mas qual África?
na África do Sul, South Africa, and has an important symbolism. E tem lá na África do Sul um importante simbolismo. Essa palavra é usada em muitas coisas, para relacionar a várias coisas. E aí a gente tem a palavra linked to, que significa ligado a, relacionado a. Então, relacionado a lot of. A lot of é o mesmo que many. Lembram do many que a gente acabou de ver? São muito semelhantes o uso deles. Então, eu posso usar linked to many things ou linked to a lot of things. Things é coisas, então está relacionado a muitas coisas na África do Sul. Eles usam para nome de escolas, para conferências, para nomes, child care são creches. Então, creches com nome de Ubuntu, counseling service. Então, essas duas palavras aqui parecem português, ó, service, é serviços mesmo. E counseling, counseling, parece, para mim, pelo menos, parece aconselhamento, conselho, né? Então, são serviços de aconselhamento. E aqui aparece de novo a palavra many, que eu acabei de citar, e muitos outros. Então, tem várias coisas que usam o nome Ubuntu, né? Como base para suas creches ou conferências, e o que quer que seja. Colonized by Europeans, South Africa suffered with a very strong system of racial segregation known as apartheid. Then, with the end of this regime in 1994, the philosophy of Ubuntu was like a remedy to heal some of those identity wounds and the feeling of community in South African society. Ok, aqui a gente tem uma imagem escrito que apartheid is wrong. Apartheid is wrong. Quer dizer que wrong é o oposto de correct. Então é algo errado, é algo que não faz bem. Apartheid. Vamos ver o que é então esse apartheid, quando é que ele surgiu e o porquê. Então, olha, colonized. A gente está falando que a South Africa, a África do Sul, foi colonized by Europeans, foi colonizada por europeus. E a South Africa suffered with a very strong system of racial segregation. Então, a África do Sul sofreu muito com um sistema de segregação racial. Esse known as é conhecido como. Então, o nome para esse sistema de segregação racial é apartheid. Né? Then, outra palavra nova, vocês vão anotando no seu vocabulário. Then, então, with the end, com o fim desse regime, que foi quando? Lá em 1994, the philosophy of Ubuntu, a filosofia Ubuntu, was, era, foi, é o passado do verbo is, né? Foi como, like, a gente já viu como o verbo gostar, mas aqui a gente está vendo como a palavra como, né? Então, como a remedy. Remedy parece português, olha, como um remédio. E vocês se lembram daquela aula em que a gente trabalhou com a música Heal the World, do Michael Jackson? O que era a mesma palavra heal? Curar, né? Então, cure o mundo, era um imperativo lá naquela música. E aqui, essa filosofia Ubuntu, ela começou a ser usada como um remédio para curar. Curar o quê? Essa palavra aqui, ó, wounds. As feridas, as mágoas, as tristezas. Lembrem-se que o povo negro que vivia na África do Sul e que foi colonizado sofreu com esse sistema de segregação racial e muitos morreram por conta desse sistema. Então ficaram muitas feridas na identidade daquele povo e também aí vem a filosofia Ubuntu na tentativa de curar essas feridas e o sentimento, and the feeling, e o sentimento of community, de comunidade na sociedade da África do Sul, ou sul-africana.
Até agora, tudo bem? Acho que a gente consegue já dizer o que é a filosofia Ubuntu, né? Ela pertence ao povo Ubuntu, ao povo Bantu. Ela tem como base, né, ela cresceu muito e tem um simbolismo lá na África do Sul, isso porque com o fim do apartheid, que é esse sistema de segregação racial, o povo estava muito ferido e eles precisavam utilizar algo para que curasse as feridas, as mágoas, as tristezas desse povo. Então o que a gente entendeu até agora, que o Ubuntu só pode ser uma coisa muito boa, tá? Então, continuando. Agora a gente já começa a trabalhar um pouco o conceito. Até agora a gente viu o surgimento, a origem da filosofia, né? A concept that gave a philosophical basis for an idea of union between blacks and whites and between blacks from different communities. Então, tudo aí é muito parecido. A gente tem algumas novidades, mas muito pouco. Olha, a concept. Então, a gente tem que esse conceito, Ubuntu, ele gave. Gave é o passado do verbo give. Give é dar. Então, o passado deu. Deu uma base filosófica de quê? De um ideal de união. Então, a ideia de Ubuntu é união. União between. Então, a gente tem lá atrás que a gente está falando sobre os europeus, que são brancos, que vieram para a África e colonizaram os negros, e aí ficaram essa rivalidade entre dois povos. Quem? Blacks and whites, né? Os pretos e os brancos. E essa palavra between, entre. Então, esse conceito, né, essa ideia de Ubuntu, ela traz um ideal de união entre quem? Entre pretos e brancos. Mas está dizendo também que entre blacks from different communities. Então não era só uma rivalidade entre pretos e brancos. É também uma rivalidade entre os próprios pretos, né? Eles tinham também as suas diferenças, a forma de, inclusive, de luta, né? E aí eles precisam, então, ter uma ideia de como nos unir, como relevarmos essas questões. Umuntu, Yumuntu, Nhabantu. Eu nem sei se a pronúncia é bem essa, eu treinei bastante para fazer isso, mas essa é a ideia de Ubuntu. Conta-se uma história, a história, né, a respeito dessa filosofia, que um antropólogo é uma pessoa que estuda comunidades, que estuda o ser humano, né, nas suas mais diferentes formas, né, ou situações, ou regiões, ou países, tribos. Então, esse estudioso, esse antropólogo, estava numa tribo africana e ele resolveu fazer um experimento. Ele colocou embaixo de uma árvore um cesto com doces. Algumas histórias, algumas versões dizem que são frutas, outras dizem que são doces. Eu vou deixar como doces. E ele propôs o seguinte para aquele grupo de crianças. Olha, vocês... eu coloquei embaixo daquela árvore um cesto com doces e a primeira criança que chegar até aquele cesto leva todos os doces. Quando eu falar já, vocês estão preparados para correr. E para sua surpresa, quando ele disse já, todas as crianças deram as mãos juntas, correram juntas, chegaram ao cesto juntas e partilharam juntas. Ele ficou muito surpreso com aquilo. E aí ele olhou para uma criança olhou para ele e disse Ubuntu, Ubuntu. E explicou como uma de nós poderia estar feliz se todas as outras estivessem infelizes. Essa é a ideia de Ubuntu. É maravilhoso isso, não é? Em inglês eu digo I am because we are. I am, eu sou, because we are, porque nós somos. Ou seja,
Eu não sou uma ilha, eu não vivo sozinho, eu não aprendo sozinho, eu não cresço sozinho. Tudo nós fazemos juntos, em comunidade. É impossível sermos felizes sozinhos. Essa é a ideia Ubuntu. Is how we describe the meaning of Ubuntu. It speaks of the fact that we are all connected and that one person can only grow and progress through the growth of and progression of others. Então, aqui a gente tem a palavra how e meaning. How significa como. Então, eu sou porque nós somos é como nós escrevemos ou tentamos escrever essa ideia do Umuntu, Yumuntu, Nyabantu, né? É mais ou menos isso. Então, essa ideia do I am because we are descreve the meaning, o significado de Ubuntu. Ubuntu, então, speaks, fala do fato de que nós estamos todos conectados, ligados. E que uma pessoa, olha, person, lembra lá? Um indivíduo, agora aqui a gente não está falando de people, a gente está falando de person, uma pessoa, só pode crescer, grow, and progress, e progredir com o crescimento e o progresso dos outros. É a ideia daquela criança. Eu só posso crescer, eu só posso ser feliz com o crescimento dos outros. Que outros? De todos os outros, né, que estão ao meu redor e os que estão mais distantes de mim. Nós fazemos parte de um todo, de uma sociedade. Quando um vai mal, isso me afeta de certa forma. E a gente pode entender isso de várias maneiras. A palavra Ubuntu tem a ver com essas palavras aqui. Respect, sharing, partilha, caring, cuidado, helpfulness, gentileza, compassion, empathy, tudo isso no sentido de construirmos uma community, uma comunidade, um grupo que não sejam indivíduos separados, mas todos juntos, fortes. Quando eu estava falando e preparando esse tema para trazer para vocês hoje, eu partilhei essa ideia com algumas pessoas e elas automaticamente me perguntaram se isso tinha a ver com religião. É interessante, né? Porque a ideia parece religiosa mesmo, mas não tem a ver não. É um pensamento, é uma forma de viver e de enxergar o outro. Acontece que se você for cristão, provavelmente você reconheceu isso em algumas falas de Cristo, né? E aí eu trago para vocês aqui esse verso, em John 17:22, em que ele diz, numa conversa com o Pai, né, orando ao Pai, ele diz, You are in me, and I am in you, they may be one. Então ele está dizendo o seguinte, Pai, você está em mim, eu estou em você. Então, assim como você está em mim e eu estou em você, que eles, esse they, que eles sejam também um. Esse é o desejo, né, do cristianismo, que todos sejamos um, que todos sejamos fraternos, que tenhamos ligações fortes um com o outro. Mas esse um com o outro não quer dizer com o seu grupo religioso apenas, com os seus amigos, com os seus membros de igreja apenas. Quer dizer, todos mesmo. Por isso que Cristo conta aquela parábola do bom samaritano, né? Que era um homem que não tinha nada a ver com o grupo religioso, né? Com o grupo étnico daquela época, mas ele se debruça para ajudar aquele outro. Então tem a ver com essa história. Por outro lado, se você não é cristão, você também pode reconhecer isso na sua própria religião. Várias outras religiões trazem essa mesma ideia. E eu trago aqui para vocês, antes eu quero falar uma outra coisa, que da mesma forma que quando Cristo fez essa oração, ele também nos ensinou a orar como o Pai orava, como Jesus orava. E por isso ele dizia, Our Father. Ele quer dizer então que o Pai é nosso,
que é our daily bread, que o pão é nosso, que ao pedir por livramento é livra-nos, que ao pedir que o teu reino venha não é só para mim ou para os meus queridos, é para nós todos. Então um senso de comunidade, de união e de deixar o individualismo, eu, I, passa a ser o que aqui? We, nós. Então é fortíssimo. Então continuando, mas aí você deve estar pensando que na sua religião, que não é cristã, também tem a mesma ideia. E aí eu trago para vocês essa daqui. Olha, no candomblé tem a mesma ideia. Olha só, parece religiões totalmente avessas e diferentes, né? Mas temos o mesmo princípio. Sabe por que nós temos o mesmo princípio? Porque nós não somos tão diferentes como pensamos que somos. Nós trazemos os mesmos desejos, as mesmas necessidades básicas de sermos felizes, de amarmos e sermos amados, né? De querermos ter coisas, de realizar sonhos. Isso é base de todo ser humano, de todo indivíduo e de todo grupo, de toda a coletividade. E aí eu trago para vocês como até provocação mesmo, né? O candomblé, né? Que tem a mesma ideia, a mesma filosofia como base de crença. A filosofia africana que nutre o conceito de humanism. Lembram lá atrás? De humanidade em sua essência. Isso quer dizer que a gente precisa de gente para ser gente. Eu não posso me tornar melhor sozinho. Eu preciso desse contato, desse choque um com o outro. Há várias pessoas que eu admiro muito na minha vida. E uma delas que não faz parte da minha vida, mas é uma pessoa que admiro muito, é o President Barack Obama, né? Vocês vão ouvir agora uma parte de uma lecture em que ele fala no Mandela Day, no centenário do Mandela. Mandela é outra pessoa extremamente admirável. E vocês vão assistir essa lecture, né, que ele faz naquele dia, é um trechinho só, vai ser 1 minuto, e ela tem mais de 1h30, essa palestra, essa lecture, esse discurso. Lembra da palavra lecture? E aí eu trago o discurso do Barack Obama para a gente aprender um pouquinho com ele. Madiba teaches us that some principles really are universal. And the most important one is the principle that we are bound together by a common humanity and that each individual has inherent dignity and worth. Now, it's surprising that we have to affirm this truth today. More than a quarter century after Madiba walked out of prison, I still have to stand here at a lecture and devote some time to saying that black people and white people and Asian people and Latin American people and women and men and gays and straights, that we are all human, that our differences are superficial, and that we should treat each other with care and respect. Bom, vocês ouviram, eu retirei aí um trecho do discurso que a gente tem o seguinte: I still have to devote some time to say that black people and white people, Asian people and Latin American people, and women and men, gays and straights, that we are all human, that our differences are superficial, and we should treat each other with care and respect. Então, muita palavra conhecida, só esse still, o should, each other, que talvez complique um pouquinho mais, mas a gente sabe que ele está falando sobre diferenças. Olha, e ele diz que essas diferenças são superficiais. E aí no discurso dele, ele para num determinado momento e fala: eu ainda, não é possível, né, que eu tenho ainda que parar aqui num discurso que é em homenagem a Mandela e gastar um tempo, to devote some time, para dizer que black people, né, white people, isso eu nem vou traduzir para vocês, Asian people,
Latin American people, women and men, gays and straights. A gente está trabalhando com oposição. Então, o oposto de gays são héteros. Então, a palavra straight é o hétero, tá? That we are all human, que nós todos somos seres humanos e que as nossas diferenças, elas são superficiais. E por isso, nós devemos tratar each other, um ao outro, com quê? Com princípios básicos, com aquelas palavrinhas básicas que eu falei, que formam todo o arcabouço da palavra Ubuntu. Care, respect, love, né? Sharing. Ubuntu é um presente para o Ocidente. O momento em que nós vivemos com tanto individualismo, com a ideia de que eu posso, eu consigo, a gente tem o Ubuntu, que traz a ideia da partilha, que traz a ideia de crescermos juntos. Partilhe, viva o Ubuntu hoje no seu dia a dia. Tente colocar isso em prática. Eu também vou tentar daqui. Tenham uma boa semana a todos. Um forte abraço. Não deixem de acessar o portal Escola em Casa e fazer as suas atividades. Caso tenha dúvida, procure o seu professor. Até mais.